cidades, em igrejas, ele tem trazido uma adoração extravagante, uma adoração aonde nós podemos ser o que nós somos, e nós te louvamos por isso. Abençoa ele, usa ele no nosso meio, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Jesus, muito obrigado mais uma vez. A minha oração também, como a gente sempre faz, nós não queremos te atrapalhar nesse lugar, nós queremos cooperar contigo. Você é muito mais do que bem-vindo aqui, você é o desejado desse lugar. Pode fazer o que o Senhor quiser, pode tocar em quem o Senhor quiser tocar, pode curar se o Senhor quiser curar aqui. Sinta-se à vontade, Jesus. Eu quero dizer agora publicamente, assim como eu te falo no secreto, que eu te amo, que você é o amor de toda a minha vida, que você é a única paixão que eu tenho, que você não é a pessoa mais importante simplesmente, você é tudo que eu tenho, Jesus. E eu quero declarar isso publicamente, assim como uma noiva que declara o seu amor para o seu noivo. Eu quero dizer que eu te amo, Jesus. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa casa, muito obrigado, Jesus. Nós amamos a sua presença, fica à vontade, nós te amamos. Amém, amém. Glória a Deus. Jesus. Você está afim ainda? Cara, é um prazer muito grande, uma honra, sabe, poder estar servindo vocês aqui. E existem lugares que a gente de verdade ama estar, né? E com vocês, toda vez que a gente, até na praia, né, a gente se encontrou ali na bicicleta, é muito prazeroso encontrar vocês. E são pessoas que Deus vai conectando, no propósito que o Senhor vai juntando. Tem coisas que só o Evangelho pode fazer. Tem amizades que só o Evangelho pode te dar. E o Evangelho tem me dado muitos amigos preciosos. Muitos. E eu sou muito grato a Jesus por isso. Um prazer estar na casa nova de vocês, né? A gente esteve lá com vocês na feijoada. Eu jamais vou me esquecer, irmão, que eu tive numa feijoada. Jamais. Tá pensando o quê, irmão? Tive na feijoada maravilhosa. E foi um prazer estar com vocês lá. Foi muito bom mesmo, um tempo precioso. Eu já quero pedir desculpas porque a minha esposa não conseguiu estar hoje de novo, irmão. Mas nós não vamos conseguir trazer ela. Nós vamos orar, fazer um propósito, um jejum. Nós vamos conseguir trazer ela. Infelizmente ela não conseguiu estar hoje, né? Para quem não sabe, eu tenho 29 anos. Sei que não parece, né? Mas tem 15 anos, né? Tem 29 anos. E... Ai, Jesus. Esse Deus é bom, cara. Eu tenho uma filha, irmão. Esse piá aqui tem uma filha de 11 meses. Vai fazer um aninho agora, dia 6 de fevereiro. A Clara Elisa Tavares. Eu sou casado também com a Giovana, minha esposa, mais conhecida como Tuti. E são preciosas para mim. Hoje nós estamos onde estamos caminhando onde estamos caminhando. Eu estou muito certo que é por causa da minha esposa. Ninguém faz nada sozinho. Nós somos um. E se você não está fazendo com alguém, você não está fazendo. Então, cara, a minha esposa é preciosa. Ela é uma mulher zelosa pela presença, uma mulher que ama a presença de Deus acima de todas as coisas. É aquela mulher sábia, assim, que edifica a casa. Então, eu sou muito grato pela vida da minha esposa. Tá gravando? Que depois tem que mandar para ela, né? Eu sou muito grato pela vida dela. Eu sempre digo isso porque eu sou um cara apaixonado, né? Enfim, se ela não vê o vídeo, tu liga para ela e fala assim: o Gui falou. Que faz uma... Cara, aproveitando aqui, pela graça de Deus, o Senhor nos deu o privilégio de escrever o nosso primeiro livro. É um livro de bolso, pocketbook, que a gente chama. Por que livro de bolso? Porque ele cabe no bolso.
Então, se eu botar aqui atrás, vocês vão ver que cabe aqui no bolso. Agora não vai caber que está tudo suado aqui, né? Mas cabe no bolso. Esse livro, eu comecei estudando a palavra de Deus, estava estudando as escrituras, comecei a escrever, e eu olhei para aquele negócio escrito, e eu falei, cara, dá um livro isso aqui. Aí eu olhei para minha esposa e falei, amor, eu vou escrever um livro. Mas nunca passou pela minha cabeça escrever livro. Aí ela olhou para mim, sério, vai escrever mesmo? Eu falei, vou escrever. Ela, tá bom, escreve. Então tá bom, vou escrever. E escrevi o livro. E fui escrevendo, e o Senhor foi gerando algo muito interessante. E o nome dele é Andando com Deus no Jardim. O que eu falo nesse livro? Eu falo sobre o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, ele era banhado por um rio. E esse rio, ele se dividia em 4 braços. E cada braço tem um nome, e cada nome tem um significado. E cada significado tem uma chave que vai virar em você. Porque virou na minha vida. Então eu sei que cada chave que está escrita aqui vai virar em você. Eu falo também um pouquinho sobre Enoque, algo que o Senhor compartilhou comigo sobre a vida de Enoque. Eu compartilho aqui também experiências que eu tive na minha adolescência com Jesus. Experiências que eu tive há 2, 3 anos atrás com Jesus. E eu fui escrevendo, porque eu acredito que vai edificar muito a sua vida. Eu trouxe os materiais, está lá na lojinha, né? Está lá na lojinha. O valor dele é R$15. O prefácio, quem escreveu foi o nosso paizão Casas. Ele prefaciou o livro. E o comentário do livro foi feito pelo pastor Fernando Tolentino, do Mevan de Itajaí, um grande amigo nosso. Ele acompanhou muito a nossa transição. Ele acompanhou muito, assim. E é um cara precioso. E ele deu a honra de escrever esse comentário. E, irmão, eu não sou vendedor de livro. Como já deu para perceber que eu não sei vender livro. E toda vez que eu vou num lugar, eu sempre oferto um livro. O primeiro livro que eu trago, eu oferto. E eu sempre oferto para quem me convidou. Uma questão de honra. E eu quero ofertar esse livro na vida do pastor Murilo. Posso fazer isso? Cara, e eu quero ofertar isso na sua vida. Posso identificar, tá? Em nome de Jesus também, mano. Tamo junto, tá? Uma semente de honra. E é engraçado porque a gente sai para os lugares. Esses dias a gente estava no São Vicente, São Paulo. Aí eu levei um colega comigo, foi eu e ele. Só que ele tem uma mente mais empresarial, eu não tenho essa mente empresarial. E eu peguei o livro, já cheguei na igreja, comecei a dar os livros, 1, 2. Ele olhou para mim, cara, para de dar livro, mano. Tu tem que vender esses teus livros, cara. Deus te deu para vender também, não é só para dar. Ele falou, sai daqui, que deixa que eu vendo teus livros, tu vai fazer outra coisa aí. Aí ele pegou os livros, vendeu, deu certo, ele vendeu tudo, irmão. Vendeu tudo, o último ele estava até leiloando lá na igreja. De tão bom empresário que ele é, um amigo precioso que a gente tem. E lá no Rio Grande do Sul também, fui lá, levei 2 meninos, um deles trabalha no ramo empresarial. Aí eu comecei já dando os livros, cara, para de dar livro, deixa que eu vendo, quer ver como eu vou vender? Aí, tá bom, vende, então se quer vender, vende. E ele começou a vender, vendeu quase tudo, né? Por que eu falo isso? Porque quando você aprende a cultura da honra, a cultura de semear, quando você aprende a semear, é vicioso, irmão. Se torna um vício para você. Você não consegue mais parar de semear, porque você sabe que vai dar certo, não só para você, mas para o irmão também. Porque além de eu ser abençoado porque estou semeando, eu estou também abençoando a vida do meu irmão. E um certo pastor falou o seguinte um dia, o semeador, a cultura do semeador é semear. Essa é a cultura do semeador. Só que tem sementes que caem, em terra de pedregulho, que caem em terra que tem espinho, mas nem por isso o semeador deixou de semear, porque é uma cultura dele, ele sai para semear. O que vai acontecer com a semente depois depende da terra, mas o semeador semeia. Então quem tem a cultura de semear, vai semear. A gente aprendeu algo de sempre andar no carro com dinheiro, com moedinha, né? Com moedinhas,
Toda vez que alguém para a gente oferta na vida dele. Ah, mas o que ele vai fazer com o dinheiro? Não sei, irmão, eu estou semeando. Ah, mas ele vai comprar bebida? Não faz mal, irmão, eu semeio na vida dele. Falo, cara, Deus te abençoe. Esse dia estava eu e o Gênesis no carro, um cara parou lá, vamos dar uma moedinha para ele. Aí o Gênesis pegou a moeda, olhou para o cara e falou, cara, esse dinheiro vai fazer um estrago na tua vida, porque é o dinheiro de um cristão, cara. Daí ele falou, cara, como é que ele falou? Eu quero voltar mesmo, né? Eu quero voltar. Então, cara, toda vez que você semeia, você está liberando algo a alguém. Porque você é um dispenseiro. A palavra fala que nós somos dispenseiros dos mistérios de Cristo. Então, o dispenseiro, ele serve. O dispenseiro, ele dá. Existe algo dentro de você e você precisa dar. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou o seguinte: a minha paz eu dou a vocês. Ou seja, sabe o que tem dentro de você? A paz do Senhor. Não é só um cumprimento. É algo que está dentro de você, a paz do Senhor. Se a paz do Senhor está dentro de você, você precisa liberar paz para as pessoas. Em todo o seu modo de viver, você precisa liberar paz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, toda vez que você faz algo, você precisa fazer algo carregado dessa paz. Por isso que não é legal você cair em intriga, irmão, em fofocolhada, porque você não foi chamado para isso. Tem muita gente entrando em intriga, em briga, que não é para entrar, irmão. A gente estava assistindo um vídeo esses dias atrás de pessoas que chegaram até os seus 90 anos, né? E um dos fatores que fez elas chegarem e ter uma boa vivência dos seus anos até os seus 90, foi que elas eram pessoas legais, socialmente agradáveis. Foi o único ponto em comum de todas, e eles pesquisaram muitas outras coisas em comum, mas a coisa mais importante foi: esse cara era legal, era sociável, você podia chegar nele, ele não era cara chato, ranzinza. Sabe quem era assim? Jesus era um cara legal. Por que as criancinhas gostavam dele? Porque ele era um cara legal. Quantos assistiram já aquele The Chosen? Alguém assistiu esse? Ou você acha que eu estou falando em línguas aqui? The Chosen. Ninguém assistiu? Recomendo vocês assistir. Eles não estão me pagando nada por isso, mas vou fazer a propaganda deles. É um aplicativo que tem um filme que é um aplicativo católico, e ele representa a vida dos discípulos. The Chosen quer dizer o escolhido. Então ele mostra a história de cada discípulo, de cada apóstolo, e como Jesus chamou eles. E esse The Chosen apresenta um Jesus mais simples que você vai ver em toda a sua vida, o mais realista que você vai ver, porque nós estamos acostumados com o Jesus da Record, né? Aquele Jesus, ator da Globo, né? Jesus que anda assim, né? Barbinha feita. Não, cara, Jesus era um homem simples, simplão. E esses caras conseguiram fazer com que a gente visualizasse o Jesus da Bíblia. Então eu recomendo você, porque Jesus era um cara legal. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está de máscara ou sem máscara do seu lado e falasse: seja um cara legal. Seja legal. Seja legal, me chama para jantar hoje à noite na sua casa. Ai. Vamos lá, irmãos. Dito isso, eu vou tentar pregar aqui em cima, tá, professor? Vou tentar me segurar aqui. Vamos ver, vai dar certo. Abra aí sua Bíblia em João 55. Oh, meu Deus, João 55. Ah, tem gente que ia procurar, né? João 6:55. Tem gente que estava procurando João 55, né, irmão? É, escola dominical, irmão. João 6, versículo 55. Nós vamos ler até o 57, 2 versículos apenas. Uau, Jesus, meu Deus. Irmãos, eu estou
com muita sede de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Até aí. Eu quero conversar um pouco com você sobre ter fome de Jesus. A gente canta muito sobre ter fome, sobre ser alguém faminto por Jesus, mas às vezes a gente não sabe o que verdadeiramente é, ou quão profundo é ter fome por Jesus. Muitos talvez tenham linkado ter fome por Jesus, o vir à igreja. Isso também é ter fome por Jesus, mas não pode parar por aí. A gente às vezes sofre muito da síndrome do retiro ou síndrome da conferência, porque em dias em que estamos imersos em retiros ou conferências, somos tocados de uma forma sobrenatural por Deus. Só que passa uma semana, você não está mais tão crente quanto estava na segunda-feira que você saiu do retiro. Passa 14 dias, você já não está quase nem crente mais. Essa é a síndrome do retiro. Porque você foi tocado por Jesus na sexta, no sábado e no domingo, e foi só isso. A fome por Jesus, ela precisa exceder toda a conferência, todo retiro, todo culto, toda celebração com irmãos. A fome por Jesus precisa ser algo vivido dia após dia. É como a gente canta: hoje eu acordei com fome de você. Sabe qual precisa ser o nosso medo diário? Você precisa ter um medo diário de acordar e não ter fome de Jesus. Por mais que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas você precisa ter medo de não ter mais fome por Jesus. Porque tudo que vai reger a sua vida é o quão faminto você é por Jesus. Quanta sede você tem por Jesus. Sabe por que nós somos tão tocados em retiro, em conferências? Porque em locais de retiro, de conferências, os nossos olhos estão totalmente voltados a uma coisa só. E durante o dia a dia, outras coisas ao nosso redor tentam aparecer para nós. E eu vou dar uma informação para você que você talvez já saiba: isso não vai parar, não vai acabar. Muitas coisas vão ser oferecidas a você todos os dias da sua vida. Agora, o que vai reger a sua vida é o quanta fome você tem por Jesus, porque não basta ter fome, é necessário ter fome da coisa certa. É necessário ter a fome colocada no lugar certo. Muitos têm fome de algo errado. Tem fome, mas é algo errado. E não vai adiantar, irmão. Para que você viva bem, você precisa ter fome de coisas saudáveis. Mas muitas vezes nós temos fome de coisas que não prestam e a gente acaba comendo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro à sua vida com Jesus. Porque você precisa acordar e ser alguém obcecado por Jesus. A primeira coisa que precisa saltar aos seus olhos é o brilho da face de Jesus, quando você acorda pela manhã. A primeira palavra que sai da sua boca, uau, Jesus, quando você acorda, precisa ser algo direcionado a Ele, ou até a mesma palavra, Jesus. Eu vou contar uma coisa para você: todo dia quando eu acordo, a primeira palavra que eu falo é: ah, Jesus, eu te amo. Eu acordo assim, e digo bom dia para Ele, porque um dia eu li o livro do Benihim. Bom dia, Espírito Santo, e aquilo ali me estragou. Todo dia, irmão. E quando eu esqueço, e vou no banheiro antes de falar, eu paro: Senhor Jesus, eu te amo. Porque, sabe, eu aprendi uma coisa, eu aprendi a cultura da primícia.
Se a primícia for santa, todo o resto será santo. Então, se a sua primeira palavra for santa, a grande probabilidade de todo o resto ser santo, porque você está oferecendo a primeira coisa da sua vida a Jesus, do seu dia a Jesus, a primeira palavra, o primeiro olhar. Lá em casa a gente está fazendo assim agora, alguns meses atrás já. Eu tenho o privilégio de tomar café da manhã com a minha esposa todo dia, quase todo dia, né? Mas enfim, grande maioria dos dias, eu tomo café com a minha esposa e com a minha filha. Geralmente eu acordo antes e preparo um café. Aí agora antes eu estou tomando café eu e Jesus, e depois eu, Jesus, a minha esposa e minha filha. Porque eu já preparo a mesa, boto 2 xícaras, eu puxo uma cadeira, digo: ei, Jesus, vamos tomar um café, eu e tu primeiro, até a minha esposa acordar. Até o final você vai me achar bem louco, assim, bem louco, mas eu tô nessa. Se o pastor Murilo também é doido, então vamos lá. E eu puxo a cadeira e falo: Jesus, senta aqui, até a minha esposa chegar. Depois ela vem e toma café comigo. Aí ela acorda, vem tomar café. Antes de tomar café, a gente abre a palavra, lê alguns versículos da palavra, conversa sobre, ou às vezes até nem conversa, mas declara a palavra, ora junto e depois come. Sabe por quê? Um dia eu ouvi algo que martela na minha cabeça todos os dias, e no meu espírito, sabe, isso é presente em mim. Todo hábito gera uma habitação. Me diz o que você faz, o seu dia, e eu digo quem habita em você. Se você me disser e me contar o seu dia, eu vou saber quem está habitando em você. Você pode até dizer que é crente, e eu vou acreditar, mas eu só vou saber se você contar qual é o seu dia. Se você me falar: cara, eu acordo de manhã cedinho, cara, eu vou trabalhar, eu trabalho, aí eu meio-dia saio para almoçar, e almoço ali 10 minutinhos, não tem muito tempo para almoçar, volto a trabalhar, trabalho até 6 da tarde, volto para casa, aí às vezes eu trago trabalho para casa, e eu preciso entregar algumas coisas, e vou para o trabalho, trabalho, depois eu janto, durmo. Sabe quem governa você? É o trabalho. Você sempre será servo de alguém. Você lembra de Lucas 6? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando vocês fazerem? Por que vocês estão me chamando de Senhor? Não sou eu quem sou o Senhor da vida de vocês. Vocês estão sendo governados por outro alguém que não sou eu. Agora, se você me falar que você acorda e você, sei lá, não tem muito tempo para... Não vou falar isso, que isso é pecado, Jesus. Sei lá, você acorda, você sai para trabalhar, você fala com Jesus, você vai trabalhar, e lá no trabalho você fica falando no seu espírito e ora em língua no seu espírito, ou se você não ora em língua, você conversa com Jesus dentro de você, vai, almoça, volta, trabalha tranquilo, cumpre o seu horário, volta para casa. Aí quando você chega em casa, você toma um banho, tira um tempo com a sua esposa, com seus filhos, assiste um filme, tem um tempo legal com eles, depois você tira um tempo para Jesus, vai no seu secreto, ora, depois você vai dormir. Sabe quem governa você? O Espírito. Porque todo governo que está sobre você rege toda a sua vida. Todo o governo que está sobre você vai reger todos os seus afazeres. Meu Deus, irmão, tudo que você faz está relacionado com quem governa você. Por isso o hábito é tão importante. Dentro de você existe uma fome. Dentro de cada um de nós existe uma fome. Eu sempre vou me alimentar de alguma coisa. Você quer ver? A árvore no jardim tinha comida. O pão da presença era a comida. A tentação de Jesus, o diabo tentou ele com o quê? Primeira coisa que foi? Comida.
Porque existe uma fome dentro de você. Então, tudo que aparecer na sua frente vai ser relacionado com a sua fome. Você só vai pegar se você tiver fome daquilo. Ah, mas eu peguei na empolgação. Não, você tinha fome daquilo. Por isso você pegou. Aquilo encheu os seus olhos. E você pegou. Olha só que interessante. Em Gênesis 18, Abraão faz uma refeição com Deus. Em Gênesis 18, de 1 a 9, Abraão recebe Deus ao meio-dia para almoçar na tenda dele. E no versículo 10, Deus libera a profecia sobre a Sara. Sara, você vai ter um filho, Isaac. Ou seja, a mesa gerou um negócio, que foi uma promessa. Em Êxodo 24, do 9 ao 11, Moisés come e bebe com Deus. Em 1 Coríntios 11, vai nos falar da ceia, que simboliza o quê? O alimentar-se de Cristo. Em Apocalipse 19, do 6 ao 9, vão ter as bodas do Cordeiro, onde Cristo e a sua igreja vão viver em eterna comunhão. Ou seja, ter fome não é algo novo. Ter fome é algo que vem do princípio. Deus sempre quis ter uma mesa com você. No jardim, uma árvore que tinha um fruto, que podia comer de todos os outros. E Deus estava lá comendo com Adão. Irmãos, Deus visitava Adão na viração do dia, todos os dias. Deus não respeitou a lua de mel de Adão. Ele estava lá, irmão. Em todo tempo, Deus passeava com Adão no jardim. E eu vou falar uma coisa para você, cara. Adão não perdeu Deus, Abraão perdeu o ambiente. Porque Adão foi expulso do ambiente, mas Deus continuou abençoando ele depois do pecado. Sua descendência, seus filhos. Mas o que aconteceu foi que Deus expulsou Adão do jardim, expulsou ele do ambiente. Porque no ambiente onde Deus governa não pode haver desobediência. Onde habita a desobediência, Deus não habita. Por isso que ele fala: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Sabe, essa palavra ouve é a palavra chamar, que significa ouvir e obedecer. Para Deus, ouvir e obedecer é a mesma coisa. Se você ouviu e não obedeceu, você não ouviu. Para Deus, Ele trabalha assim. Por isso ele trabalha sobre uma obediência. Escute uma coisa, em Gênesis, quando vai nos falar de Noé, da arca de Noé, o dilúvio acontece, sobe água, desce água, seca a terra. A primeira coisa que Noé faz quando sai da arca é o quê? Levantar um altar de adoração. E a palavra vai falar que o cheiro da adoração de Noé subiu como um cheiro agradável, como um aroma suave até as narinas de Deus. Mas por que subiu como um aroma suave até as narinas de Deus? Porque antes de oferecer todo esse altar ao Senhor, Noé obedeceu. O altar de Noé é um altar baseado em obediência. Todo altar baseado na obediência cheira suave para Deus. Noé ouviu de Deus: constrói a arca. Durante 100 anos Noé construiu a arca. Deus não precisou falar mais nada para ele, só deu as medidas corretas da arca e ele construiu. Ou seja, Noé foi fiel, Noé foi obediente. E quando ele levantou o altar a Jesus, isso foi agradável ao Senhor. Sabe quando você vai agradar ao Senhor? Quando você for obediente à sua voz. Você precisa ouvir a voz de Deus. Mas Gui, eu não ouço Deus, eu não consigo ouvir Deus. Eu vou falar, cara, Deus falou com você hoje. Ah, mas eu não ouvi. Esse é o problema. Você não ouviu. O fato de você não ouvir não anula o fato de Deus falar.
Deus está falando, sabe por quê? Nós esperamos coisas gloriosas, grandiosas, estupendas. E estupenda é bem antigo, né? Meu Deus. Estupenda. Oh, meu Deus. Coisas grandes nós esperamos e Deus tem coisas grandes, mas sabe de uma coisa? Ele é um Deus simples, se move nas simplicidades, coisas pequenas. Eu vou falar uma coisa, eu vou dar um spoiler do livro aqui agora, irmão. Fica ligado. Só vou contar um pouquinho, depois você compra o livro lá. Certo dia o Senhor eu estava lendo o Gênesis e eu li a história de Adão. E eu li, e Deus passeava com Adão no jardim na viração do dia. Eu falei, se Deus passeava com Adão na viração do dia, vai dar certo comigo, irmão. Vou tentar esse negócio. Fui lá, 6 horas da tarde, viração do dia. Fui para o terreno da minha casa, que não é um jardim, é tudo brita. Mas eu estava lá. Estava eu lá. Sabe o que eu estava fazendo lá? Nada, só estava contemplando o Senhor na viração do dia. E se você perceber, irmão, a viração do dia, você vai se assustar, irmão. Se assustar num sentido bom. Você vai ver uma movimentação muito diferente. Sabe aquele bando de pássaros que passam? É tudo na viração do dia. Enfim, aí eu estava lá na viração do dia, estava lá contemplando o Senhor. Você não orava, Gui? Não, eu só contemplava o Senhor, porque os céus proclamam a glória de Deus. Eu estava contemplando a glória de Deus. Eu estava lá, quando eu olho para a minha frente, no fio de luz, na frente da minha casa, pousam 3 passarinhos. Eu olhei, falei, eu já entendi, Jesus. 3 passarinhos. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vieram me dar um oi aqui. Deu certo, cara. Deu certo. Beleza, fui para casa, voltei. Outro dia, estava lá, 6 horas, né? Estava aqui, vamos lá. Às vezes eu levava a Bíblia, às vezes eu levava fone, ficava na frente de casa. Estava lá, contemplando. Daqui a pouco, quando eu olho na minha frente, de novo, no mesmo lugar, 3 passarinhos. Falei, opa, bom. Deu certo, voltei para casa. Outro dia estava lá eu de novo, né? Aqui, Jesus, eu te amo. Daqui a pouco, quando eu olho para frente, pouso de novo os 3 passarinhos. Eu não sei se você acredita em coincidência, mas eu não. Eu acredito num Deus que se move. Eu acredito num Deus que quer aparecer, irmão. E então, dali para frente, todos os dias, todas as vezes em que eu pisava ali na viração do dia, os 3 pássaros pousavam. E até hoje, irmão, até os dias de hoje, vou falar que nem na Bíblia, né? Até os dias de hoje, o Senhor se mostra para mim através de 3 passarinhos. Mas é uma particularidade minha. Eu não estou falando que ele vai aparecer 3 passarinhos para você, irmão. Isso daí já é heresia, irmão, tá? Mas Deus se move em coisas simples. Irmãos, lá na praia, você lembra? Eu estava lá na praia, irmão. Esses dias agora atrás, estava lá na praia. Aí, sei lá o que estava fazendo. Primeiro eu estava jogando bola com outro meu colega, jogando bola. Daqui a pouco, quando a gente olha no horizonte assim, 3 pássaros passando assim, ó, um atrás do outro. Aí ele olhou para mim e falou, olha lá, Gui, olha lá. Eu falei, caraca, ele está aqui na praia, irmão. No outro dia também, olha lá, 3 pássaros. Hoje, vindo para cá, vi mais 3 pássaros. Isso é todo dia, porque eu não procuro os pássaros, eu procuro Jesus. Os pássaros vêm porque eles querem, mas eu estou procurando Jesus, eu quero ver a face do meu amado, eu busco por isso todos os dias da minha vida, eu quero ser alguém um pouco mais apaixonado por Deus, eu não estou satisfeito do jeito que eu estou. Irmão, eu quero conhecer mais o meu Senhor. Você nasceu para conhecer Ele, pronto, acabou. Qual é o propósito da sua vida, irmão? O seu propósito é conhecer ao Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer ao Senhor não vai ter fim, você vai estar na eternidade conhecendo, porque Ele é uma fonte inesgotável, Ele é um rio que jamais se acaba, Ele é um oceano infinito. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, são essas as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Você ama ao Senhor? Então tem coisas preparadas para você.
E eu vou falar, esse texto continua, ele fala assim, só que essas coisas ele já revelou pelo Espírito. Essas coisas já existem e já estão reveladas no Espírito. E ele vai falar mais, e o Espírito, ele conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Irmão, você está ligado o que é profundeza de Deus? Você está ligado o que é profundeza de Deus? O Espírito conhece. Jesus morre, ressuscita, e antes de ser levado aos céus, ele olha para os... Eu fico imaginando aqui, né? Ele olha para nós assim, para os discípulos, e fala assim, cara, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês o Espírito. Aí eu começo a imaginar na minha mente fértil, eu começo a imaginar Jesus procurando um lugar para o Espírito habitar. Eu acho que eu vou botar ele numa casa, não, vou botar num templo. Aí ele olha para os discípulos, já sei onde o Espírito vai habitar. Ele chega nos discípulos e recebeu o Espírito. Que Espírito é esse que conhece as profundezas de Deus? Resultado, as profundezas de Deus estão dentro de você. Tudo que você precisa saber de Deus está dentro de você. Por que eu preciso do secreto, pastor? Por que eu preciso do secreto? Para conhecer a Deus, cara. Porque tem coisas que nem o grego nem o hebraico vão te revelar, mas o Espírito revela. Porque tem coisas escondidas para aqueles que têm fome. Você só vai saber de alguns segredos de Deus no momento que você tiver fome de Deus, fome de conhecer. Sabe por que não vivemos o avivamento ainda? Porque não temos fome disso ainda. Porque nos acostumamos, dá para viver mais uma semana assim. Deu certo até aqui, mais uma semaninha vai. Sabe por quê? Infelizmente a gente ainda não tem encontrado, pelo menos na nossa região, muitos doentes sendo curados, cegos e essas coisas nada, tudo, porque não temos mais fome disso. Irmão, isso é grave, porque a Bíblia vai nos falar o seguinte: não atente somente para as coisas que são suas, mas cada um atente para as coisas que são dos outros também, porque ainda nos falta compaixão. Meu Deus, irmão, ainda nos falta compaixão. E sabe por que falta compaixão? Porque falta paixão. Não existe compaixão sem paixão. Quando você é apaixonado por Jesus, você tem compaixão. Porque Jesus é um cara que tem íntima compaixão. Ele via um cego e orava e ele era curado, porque Jesus amava aquele cego. Sabe por que Jesus curava? Porque Jesus amava as pessoas. Sabe por que nós não curamos mais? Porque nós só queremos status. Porque nós só queremos ser conhecidos. Muitos querem ser reconhecidos pelo seu entendimento. Muitos querem ser reconhecidos pelos seus dons. Mas o Senhor está procurando homens e mulheres que tenham uma devoção por Ele, uma pura devoção, que querem tornar o Senhor conhecido nas nações. E como você torna o Senhor conhecido nas nações? Dentro da sua casa, a sua mulher precisa olhar para você e falar: você é um cara apaixonado por Deus. A sua mãe precisa olhar para você e dizer: você é alguém apaixonado por Deus. Porque quando alguém vir falar alguma coisa contra você, a sua mãe, o seu esposo, o seu marido, sei lá, vai falar o seguinte: não, ele não é assim, ele é alguém apaixonado. Por isso que buscavam tanto matar Jesus e não encontravam o porquê. Porque Jesus era apaixonado pelo Pai. Jesus só fazia a vontade do Pai. O que Ele veio fazer na terra? A vontade do Pai. Qual era a sua comida? A vontade do Pai. E qual precisa ser a nossa comida? A vontade de Jesus. Porque Jesus se alimenta do Pai, nós se alimentamos de Jesus. Através do Espírito. Porque o Espírito conhece todas as coisas.
Jesus, por que você está fazendo isso? Pergunta para o Espírito que ele vai te falar. É possível ouvir a voz de Deus, é possível ver os sinais de Deus. Eu cansei de ver, particularmente falando, eu cansei de ver. Eu estava lá no norte há uns 2 anos atrás, e o Senhor me deu o sinal da sua presença com 3 cadeiras vazias. Eu estava ministrando lá, daqui a pouco eu olho para o lado, 3 cadeirinhas assim vazias. Aí quando eu olho, tinha acontecido um teatro antes, e o cara que tinha representado Jesus vem e senta do lado direito. Ele representava Jesus. Tinha 3 cadeiras para sentar, ele sentou do lado direito. Quando eu olhei, ele sentado, o Senhor falou comigo: sabe quem está sentado à direita do Pai? Eu falei: cara, vocês estão me vendo pregar, né? Ele é Emanuel, Deus conosco. Jesus não é uma história em quadrinhos, irmão. Jesus não é um personagem. Não. Jesus não é algo fictício. Jesus é real. Ele é um Deus palpável. O Espírito é uma pessoa. Nós precisamos entrar nesse lugar. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós precisamos entrar nesse relacionamento. Nós precisamos chorar com aquilo que faz ele chorar. É ter as emoções de Deus. Assim como Davi tinha as emoções de Deus. Por isso que Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Ele errou, pecou, fez tudo, matou, adulterou, mas Deus olhou para ele: esse é o cara segundo o meu coração. Mas por quê? Porque Davi se importava com Deus. Davi se importava. Salmo 132: eu não vou dar descanso aos meus olhos, nem sono às minhas pálpebras. Irmão, ele era rei. Ele falou: cara, eu não vou voltar para a cama que eu durmo, enquanto o Senhor não encontrar um lugar para repousar. Irmãos, homens e mulheres obcecados por Deus não querem descansar até que Ele venha. Homens e mulheres de Deus se importam com as coisas de Deus. Colossenses 3: olhai para as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto. Um homem e uma mulher que são realmente de Deus, são apaixonados por Deus, se alimentam de Deus, acordam com Deus, dormem com Deus. Você não vai parar de pecar, me entenda o que eu quero falar. Você só vai parar de habitar no pecado, porque acidentes acontecem, e a coisa mais louca que você pode imaginar é que mesmo que você errou, Deus te ama. Irmão, isso é assustador. Deus me ama. Eu não merecia, mas Ele te ama. O que você fizer, não importa o que você fizer, Ele vai continuar te amando. Só que tem um detalhe, irmão. Quando você descobre que você é amado de Deus de verdade, você vai parar de fazer tudo aquilo que desagrada a Ele. É automático. Talvez muito pensam: mas se Deus me ama, independente do que eu faço, então eu posso fazer qualquer coisa. Mentira! Essa é a hipergraça, desculpa a palavra, desgraçada que tentam pregar nas igrejas. Que você pode fazer qualquer coisa, viver a vida que você quer, que Deus te ama. Jesus, ai que Jesus lindinho me ama. Não é assim que funciona, irmão. Uma vida com Deus tem renúncias. Uma vida com Deus, você precisa matar as suas paixões. Você precisa morrer para você mesmo e se importar com as coisas que são de Deus. Irmãos, há alguns meses atrás eu recebi um testemunho de um menino lá do Rio de Janeiro. E ele mandou um áudio para mim. Ele falou o seguinte: cara, ele falou: Guilherme, ele falou puxado, Guilherme, cara, eu passei o dia inteiro e eu não tirei um tempo para o Senhor.
E eu estava indo para o meu quarto dormir porque eu estava muito cansado. E de repente, quando eu passo pelo meu quarto, tem uma salinha que a gente ora. E nessa salinha que a gente ora, estava tocando um som e era a sua canção que estava tocando. Quando eu ouvi aquela canção, eu parei onde eu estava. Eu voltei, eu falei assim, cara, eu não posso dormir sem antes buscar o meu Senhor. É isso que precisa mover o seu coração. Você não pode descansar enquanto você não buscar a face do Senhor. E eu dou graças a Deus e glória a Deus que essas canções têm tocado as pessoas dessa maneira. Não porque acham a música bonitinha, mas porque são afetadas por algo, por uma paixão por Jesus. Porque se eu fizer alguma coisa que não afetar as pessoas com paixão por Ele, então eu não faço, irmão. Tudo que eu faço, tudo que, até esse livro mesmo, tudo que eu faço é para afetar as pessoas, é para contaminar as pessoas com paixão por Ele. E vai contaminar mais do que essa coisa desse coronavírus aí, irmão. Falar nisso, nunca se viu tanta gente dedicada a cuidar da sua saúde. Nunca foi dedicado para nada, mas só porque pode morrer vai se dedicar. Se fôssemos tão dedicados ao Senhor quanto somos com a nossa saúde agora nesse tempo, nós estaríamos vivendo um tempo gracioso, irmão. E sabe por que eu falo isso? Eu ando com álcool em gel na minha bolsa, eu ando com máscara, eu ando com tudo. Passa álcool em gel, chego em casa, bota álcool em gel, passa álcool em gel, tira a máscara, põe máscara. Mas o que eu estou falando é a dedicação que você tem por isso. Esses dias um menino mandou para mim um GTV, ele compartilhou para geral assim, um videozinho, explicando a sua saída da igreja. Ele explicou a sua saída da igreja, e ele falou, cara, como todo mundo sabe, eu me assumi, então eu preferi sair da igreja, a igreja não me expulsou, mas eu resolvi sair porque, por mim, eu achei que iria dar escândalo, e não sei o que, beleza, ele saiu. E os comentários de amigos apoiando, e falando assim, cara, seja feliz, seja feliz, seja feliz. Sabe qual é o problema? Seja feliz. Pessoas que se importam com o seu próprio umbigo. Aqui está a fonte de toda coisa contrária ao Senhor. Sabe por quê? Filipenses vai nos falar o seguinte: existem os chamados inimigos da cruz de Cristo, cuja a sua glória, agora eu esqueci o texto, mas a sua glória é alguma coisa que eu não lembro, e o seu Deus é o seu ventre. Pessoas que amam alimentar o seu próprio ventre. Aí você vai para Filipenses 2 e olha Jesus, sabe o que ele fez? Que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes mesmo ele se humilhou, se esvaziou, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tudo que Jesus fez foi sem a glória. Tudo que Jesus fez na terra foi sem a glória, porque ele deixou a glória com o Pai. Ele se esvaziou. Por isso que dá para fazer, como diria um candidato lá na nossa cidade, dá para fazer. Dá para viver igual Jesus viveu. Não é utopia, dá para viver. Dá para viver uma vida em santidade, é possível. Por isso que Jesus falou, sede santos. Pedro fala, sede santos, como eu, Senhor, sou santo. Porque dá para viver assim. E se a gente não está vivendo, é porque a gente ainda não quer viver. Mas vai me custar muito caro. Pega a minha bolsa ali. Vai custar muito caro, porque eu vou precisar cavar, porque eu vou precisar fazer isso. Irmão, o reino de Deus é tomado por esforço. É tomado por esforço. Eu só quero mostrar um negócio para você aqui. Você ainda está gostando de mim, irmão? Tá? Eu fiquei preocupado agora.
Quem cala consente, irmão. Olha o que eu ando na minha bolsa. Conseguem ver? Certo dia eu ouvi um pregador falar o seguinte: cara, alguém vai saber quem é que eu estou falando. Cara, eu tive um tempo, cara, que eu andava com uma colher na minha pasta, cara. Porque um garfo na minha pasta, porque todas as vezes em que eu abria a minha pasta e pegava aquele garfo, o Senhor falava comigo: Gregório, existe mais. A sobremesa não chegou ainda, Gregório. Come mais um pouquinho. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: cara, eu vou pegar uma colher, irmão. Eu vou botar uma colher na minha bolsa. E agora eu ando e toda vez que eu olho essa colher eu falo: cara, tem mais. A sobremesa não chegou ainda, mas eu já estou com a minha colherzinha aqui, cara, cavando e comendo dele. Eu preciso me alimentar. Irmão, escute uma coisa: se for preciso colocar uma colher dentro da sua bolsa só para buscar a face de Deus, faça isso. Se for necessário você comprar uma enxada e deixar na sua casa, faça isso. Porque toda vez que você olhar para a sua enxada, você vai dizer: cara, existe um lugar mais profundo, eu preciso cavar mais. Você é movido pela sua fome. A sua vida é movida por uma fome. Agora, onde a sua fome está? Onde está a sua fome? Uau, Jesus. Irmãos, eu queria fazer algo com você. Deus. Sabe, eu sinto de verdade no meu espírito, enquanto a gente estava ministrando, que não é... Agora eu estou com um olho bom para coisa de menina, irmão. Um olho bom. Eu sinto muito forte no meu espírito, enquanto ministrava o louvor, e não é frase de pregador, não é nada disso. Eu sinto de verdade que Deus está chamando vocês para um nível diferente. Eu posso falar isso com toda a minha certeza. E é por isso que eu estou falando de uma fome hoje, porque isso vai definir por quê. Deus chama para um nível. E escute uma coisa: não são as águas que sobem, é você que vai. E mediu mais 1000 côvados, e eu entrei. Água nos artelhos. Mediu mais 1000, e eu fui. Então, água nos joelhos. Ou seja, não é água que vai subindo tipo enchente. É um rio que existe que você precisa entrar. Então, a sua fome de ter algo mais profundo vai fazer você entrar. E é por isso que eu estou falando de fome. E, cara, geralmente quando eu vou nos lugares pregar assim, eu nunca sei o que eu vou falar. Nunca. E por incrível que pareça, essa semana, eu parei e comecei a escrever um negócio. Falei, cara, ontem a gente estava em um lugar. Aí, tipo, eu vou preparar a mensagem para os 2 lugares, porque vai ter pessoa diferente, então não vai saber que eu vou repetir a mensagem. O pastor Luiz Hermínio que fala, ele estava falando isso no carro, ele fala assim: irmão, lá no começo, eu tinha só 4 mensagens, e eu só aceitava convite para 4 dias, porque daí era mensagem diferente. Se me chamasse para o 5º dia, eu falava: não posso, irmão. E o pessoal, quando me via pregar: pô, esse menino é bom, cara, só tem mensagem diferente, não repetiu uma vez. E só tinha as 4, ele falou: só tinha as 4, irmão. Passou da 4, ele pregava sobre José, Pedro, Daniel e Jesus, só. E eu estava lá preparando, cara, eu preparei essa mensagem, e no meu espírito falou: cara, isso é para domingo. É para domingo. Eu falei: Jesus, deixa eu pregar sábado, que daí já me preparo. É para domingo. E até muita coisa que eu falei ontem, ou sei lá, 30% das coisas que eu falei ontem, eu falei hoje aqui. Mas a base do que eu estou falando agora eu acredito que muito é para esse lugar. Falando sobre uma fome.
E olha que eu sou acostumado a pregar muito sobre fome, mas a falar, assim, literalmente, a palavra fome, eu não sou. Eu sempre prego paixão por Jesus. E eu digo isso, pastor, pode me chamar para pregar libertação, prosperidade, sei lá o que tu vai falar, né? Consigo pregar tudo isso. Porque pregar, qualquer um consegue pregar. Viu? Meu Deus, olha isso. Por isso que eu gosto de culto pentecostal, é uma coisa de louco, não? Ah, tu tá de sacanagem. Uau, Jesus. Eia! Uau, Jesus. O Senhor está mudando o cardápio desse lugar. Meu Deus, irmão. Meu Deus. Foi o texto que eu li, né? Texto base que eu li. Irmão, Jesus ama a gente, irmão. Uau. Eu não preciso mais pregar. Eu quero fazer algo com você agora. Meu Deus, irmão, eu estou desnorteado agora. Por isso, então, foi por isso, Jesus. Eu vou passar a noite inteira falando para Jesus. Foi por isso, então, Jesus, foi por isso. Por que tu não me falou antes que eu não ficava? Eu te amo, meu amigo, meu Deus. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar agora. Eu queria que os meninos se preparassem ali. Em Apocalipse, eu não vou lembrar o capítulo exato, mas em Apocalipse, não sei se é 4, enfim, 4 ou 9, existem anciãos e existem seres viventes ao redor do trono de Deus, anjos com asas e olhos, e eles olham para Jesus, e eles não param de clamar: santo, 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 santo. Por que eles não param? Porque eles estão sendo alimentados pela santidade de Deus. Eles estão olhando para aquilo, contemplando aquilo. E essa é a palavra que eu quero usar com você: contemplação. Quando você tem fome de algo, você contempla algo. Ver é diferente de contemplar. Muitos estão vendo, poucos estão contemplando. E como é que eu contemplo Jesus? Com os olhos do Espírito. A única maneira de você contemplar a face de Deus é com os olhos do Espírito. E eu queria convidar todos vocês a, nesse momento mesmo, a gente contemplar a face de Jesus. Nós vamos contemplar Ele. E eu queria pedir para você, por gentileza, que você fechasse os seus olhos. Porque os seus olhos naturais vão te impedir de ver literalmente a face de Jesus. E eu quero que você entre nesse lugar agora, de contemplar a face de Jesus.
Comece a olhar para Jesus agora. Comece a olhar agora nos olhos de Jesus. Olhe agora nos olhos de Jesus. Você está vendo que os olhos dele estão queimando? Você está vendo que os seus olhos estão queimando como fogo? Olhe para dentro dos olhos de Jesus e comece a perceber duas chamas dentro dos seus dois olhos queimando. Sabe o que é isso? Isso é a paixão que ele tem pela sua igreja. Esse é o amor que emana dentro dele pela sua noiva. Comece a olhar e a fixar os seus olhos em Jesus. Perceba os cabelos de Jesus, são brancos, brancos, mais alvos do que a neve. Comece a perceber quanta beleza há na figura de Jesus que Ele está dando a você gratuitamente para que você contemple Ele. Comece a olhar para Jesus e deixa que Ele te cure agora. Deixa Ele curar as suas emoções. Tudo que você precisava era só olhar para os olhos de Jesus e perceber o quanto Ele ama você. Agora comece a perceber Jesus com os braços abertos. Sabe por que Ele está com os braços abertos? Porque Ele percebeu que você está contemplando Ele. Então agora Ele abre os seus braços. Uau! E assim como Ele fez com a mulher samaritana, Ele fala para você: dá-me de beber, dá-me de beber. Jesus está olhando para você e falando: filho meu, filha minha, dá-me de beber. Eu quero beber do que está dentro de você. Eu quero beber do Espírito que está dentro de você. E quando você diz: Senhor, mas quem sou eu para que você me peça de beber? Sabe por que Ele está pedindo de beber para você? É só uma maneira dele atrair você para que você beba dele. Porque você está se aproximando dele e percebendo que Ele é uma fonte inesgotável. E então você vai ao encontro de Jesus. E então você começa a abraçar Jesus. Então você começa a perceber que existe um rio que flui do trono dele. Um rio que começa a curar você. Um rio que começa a tocar você, a batizar você com paixão. O Senhor